Estamos gravando. Muito bem, boa noite, pessoal. Então, vamos iniciar nossa aula Operações Unitárias 3. Muito bem. Nossa aula já está disponível lá na plataforma para vocês acessarem. Bom, pessoal, vamos começar então dando feedback aí da aula 3. Tá? Então, na aula 3 ficou... Olha só, que é as atividades que o pessoal não está fazendo. Apresentar uma foto do exercício realizado, né, do exemplo 1A e do exemplo 1B. Então, pessoal, foto pegar aqui o celular, aqui, pá, bate uma foto realizando exercício, estou aparecendo ali. Ah, professor, eu não tenho computador, eu estou fazendo tudo pelo celular, beleza? Dá um print ali no celular de tu fazendo atividade, né, no caderno, bate uma foto, tu fazendo atividade no caderno. É isso, pessoal. Eu preciso que vocês mostrem, tá? Me apresentem que, de fato, vocês estão participando da aula. É isso que eu quero, tá? É isso que eu preciso. Então, assim, a atividade de TDE ela é dada e eu preciso saber que vocês estão tentando fazer. E sempre o professor vai dar o feedback para vocês, né? Então, aqueles que postaram, o professor conversou lá, agradeceu, né? Disse se estava faltando um gráfico, se tinha alguma incoerência, né? Então, eu faço os comentários, mas logo em seguida, na aula seguinte, a gente sempre dá a explicação, né? De fato, o que estava ou não de acordo. Então, o primeiro exemplo era para nós, né, construirmos a curva, segundo a lei de Raoult, sobre uma mistura de um sistema binário de acetonitrila e nitrometano, onde a pressão de saturação, bem como a temperatura também de saturação pode ser encontrado através dessa equação de Antoine, né? Onde o exemplo 1A era para você apresentar o gráfico pressão versus composição da acetonitrila no estado líquido e pressão versus a mesma acetonitrila, só que no estado gasoso, para uma temperatura de 75 graus. Então, primeiro era determinar a pressão de vapor, botava aqui o 75 na equação e realizava. Então, para isso, o professor disponibilizou para vocês o material 4, que estava disponível lá, onde vocês tinham que só dar sequência, né, ao uso do Excel. Daí, vocês vão dizer assim, professor, vamos fazer os cálculos no caderno. Pessoal, vocês podem reproduzir todo o cálculo no caderno. Não tem problema nenhum, tá? O caderno, ele é apoio, com certeza, tá? Mas vocês, engenheiros, têm que saber trabalhar com Excel, pessoal. Vocês vão gerar gráficos, vocês vão analisar dados, vocês vão fazer estudo. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um estudo estatístico para determinar lá o coeficiente, né, de correlação. Então, você tem que saber, né, para comparar os dados, vocês precisam, né, fazer o uso dessa ferramenta, que é uma ferramenta hoje em dia muito simples, mas é essencial e crucial na vida, né, de vocês, meus futuros engenheiros. E a mesma coisa, tá, era o exemplo B, onde vocês tinham que fazer o quê? Só que, em vez de tu obter a pressão de saturação, daí tu usaria essa pressão aqui no lugar do P e obteria então, as temperaturas, né, de saturação. Mas a equação é a mesma. Daí, o professor disponibilizou já para vocês, lá na aula 3, deixa eu mostrar aqui, ó, na aula 3 eu já disponibilizei para vocês
o feedback da atividade. Então, é só vocês entrarem lá e baixarem o arquivo. Tá? O arquivo, então, está aqui disponível com os gráficos. Eu vi que teve 70, 65% da turma conseguiu atingir os objetivos, conseguiu fazer o preenchimento de forma adequada. Então, fiquei muito feliz em ver ali a participação da grande maioria da turma, tá? Excelente. Então, deixa eu fazer uma breve revisão com vocês aqui de como que funciona, tá, o material 4. Tá? Então, vamos lá. Para pressão, tá? Então, para que a gente pudesse, então, gerar a curva, tá, de equilíbrio líquido-vapor dessa mistura binária, então, vocês tiveram que fazer uso, né, desse modelo. Então, primeiro passo era vocês determinarem, então, a pressão de saturação na temperatura dada pelo exercício. Então, nós definimos que para o componente 1, se eu não me engano, era acetonitrila, né? O componente 1 é acetonitrila, a pressão de saturação deu 83,2, e a pressão de saturação para o componente 2, que é o nitrometano, foi de 41. Então, como é que nós fazemos a construção, tá, desse processo? Então, essas equações aqui, tá, são as equações as quais a gente veio trabalhando na aula passada, para determinação da pressão na qual a mistura se encontra, conforme oscila o percentual de um dos componentes da mistura, lembrando, né, que à medida que for mudando o percentual dos componentes da mistura, automaticamente essa composição binária, tu vai ter o quê? Um incremento ou um decréscimo do outro elemento, né? A soma de x1 e x2, quem é o x1 e o x2? O x1 é o componente 1, que é acetonitrila. O x2 é o componente 2, que é o nitrometano. Então, o X significa o quê? O X significa líquido. O Y significa gás. Então, olha como é coerente. Bom, se eu estou dizendo que é 0 o percentual do componente X, 0 o componente X1, é óbvio que o Y também vai ser 0, porque tu não tem. E à medida que tu vai acrescendo o componente 1, obviamente vai decrescendo o componente 2, e aqui nessa curva, no caso, eu só estou representando um dos componentes, ok? Então, se vocês perceberem aqui, ó, tá? Nós temos a definição aqui da curva com base, ó, se a gente clicar aqui em cima, pedir aqui para selecionar os dados. Então, quem é os componentes desse aqui, ó? Então, o componente X e o componente Y, é a pressão. Ou seja, o nosso objetivo aqui, né, era aqui fazer a curva de pressão versus XI e aqui, mesma coisa, fazer a composição da fase gasosa em laranja versus
a pressão, né? Então, o que significa esta curva em si? Isso aqui significa, né, o seguinte, ó, que aqui nessa fase, aqui, ó, nessa região, nós temos, então, por exemplo, se eu estiver falando uma pressão de 30 quilopascal e uma composição de 0,4 de Xi, qual vai ser o estado da minha mistura? Vai estar completamente no estado gasoso. Ok? Um minuto, acho que tem gente querendo entrar. Gabriela, boa noite. Voltando lá. Bom, agora, o que significam essa risadinha aqui? O que significa essa curva? Bom, essa curva é o que nós definimos na última aula, que é, no caso, aqui estamos falando de pressão, ok? Aqui, então, nós vamos ter a pressão, por exemplo, em cima dessa linha, nós vamos ter a pressão de bolha, ou seja, seria a pressão na qual, nestas composições, que a mistura tende a formar bolha do componente 1. E deste lado de cá, nós vamos ter, então, a pressão do ponto de orvalho, né? Que é quando o meu componente 1, naquela determinada pressão, devido àquela definida composição, ele então passa do estado gasoso para o estado líquido. E exatamente nesse meinho aqui, o que nós temos? Nós vamos ter os pontos de transição, ou seja, nesse espaçamento nós vamos ter uma mistura tanto de líquido quanto de gás. Então, aqui nós teríamos os limites de pressão de ponto de líquido e de ponto de vapor. Então, por exemplo, quando nós tivermos, e daí aí começa a questão da interpretação, tá? Então, veja, quando a gente chega com esta curva, quando a gente chega com essa reta apontando para a curva laranja, então, no ponto onde nós temos aqui, ó, a definição da curva laranja, ou seja, aqui vai ser 0,6, tá? 0,6 o quê? Bom, o laranja se refere à fase gasosa. Então, quando a gente tiver, presta atenção, quando a gente tiver, então, a composição de 0,6%, desculpa, 0,6, ou seja, 60% do componente 1 na fase gasosa, pertencente a essa mistura binária que a gente está avaliando. Nós vamos ter na fase líquida, daí tu traça uma reta, esta composição aqui, aproximadamente 0,45, 0,46, 0,44, ou seja, de 43% a 46% do componente 1 na fase líquida. Compreenderam isso, pessoal? E lembrando que a soma de x1 e x2 vai ser sempre 1, vai ser sempre 100%. Isso me indica o quê? Que se eu tiver, por exemplo, aqui, ó, 60% do componente 1 na fase gás, quanto eu tenho do componente 2 na fase gasosa? Pergunta, quanto? Se 60% é do 1, quanto que eu vou ter
do componente 2 na fase gasosa? 40%. Então, esta interpretação gráfica é fundamental para que vocês tenham a dimensão, né, e principalmente o entendimento de como se avalia. Porque quando a gente for falar, então, de destilação, ou quando nós formos nos aprofundar nos processos de extração, que é o objetivo da nossa disciplina de operações unitárias, são as técnicas utilizadas para o processo de separação de componentes, vocês vão ter que ter isso bem entendido. Então, hoje, além desse feedback que o professor está dando da aula passada, o professor também vai trabalhar mais uns exercícios com relação a Flash, ao sistema Flash, tá? Então, o objetivo de hoje é nós revisarmos e trabalharmos bem esses conceitos. Vamos trabalhar bastante também com o paper, porque aquele paper, assim como o que nós estamos trabalhando, qual é o modelo de equilíbrio líquido-vapor que nós estamos utilizando nesse material 4? Qual é o modelo? Qual é o modelo? Alguém abre o áudio e fala? Qual é o modelo que a gente está usando aqui? Onde eu tenho Y igual a X1 vezes pressão de saturação dividido pela pressão. Que modelo de equilíbrio líquido-vapor que nós estamos utilizando no material 4? Qualquer um pode abrir o áudio e falar. Raul? Exatamente. É esse o modelo. Tem outros modelos? Tem. O Raul, ele é muito bem aplicável para baixas pressões, né? E ele nos dá uma boa assertividade, mas a gente viu lá que o modelo NRTL, ele dá uma aproximação maior, mas isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Muito bem, então, da mesma forma que a gente faz essa construção, tá? Pressão em função da composição, certo? Nós também realizamos para temperatura. Notem que daí muda um pouco o perfil da curva, mas a forma interpretativa, ela é a mesma, tá? Da mesma forma que nós fizemos também o exercício anteriormente, a gente só vai inverter a equação, né? Aqui, o que nós tínhamos? Voltando aqui. Ó, vamos relembrar. Ó, o que eu tenho? Eu isolei a pressão, então passou a ser uma exponencial, né? Tirou o logaritmo natural de K e passou tudo isso aqui a ser uma exponencial. Agora, quando eu isolo essa temperatura aqui, né? Eu tenho que jogar todas essa outra carga da equação para o lado de lá. Então, nós chegamos nesse tipo de equação aqui, ó, tá? Então, quando nós tivermos uma pressão de 70 kPa, a temperatura, então, segundo a equação de Antoine, para o componente 1, a temperatura de saturação vai ser essa, 69,8. E uma carrada de outros números. E a temperatura de saturação, o que é a temperatura de saturação? É aquela temperatura onde o líquido vai começar a virar, né? Vai ocorrer aquela virada, ou seja, vai começar, né? Vai se atingir o equilíbrio onde tu vai começar a ver essa mudança, né, de fase. Então, o que acontece? Eu até fiz aqui uma provocação no sentido de colocar alguns valores abaixo da temperatura de saturação, mas o que acontece? Os valores eles ficam extrapolados. Por que eles extrapolam? Porque aqui, abaixo da temperatura de saturação,
da mistura, nós não vamos ter a aplicação do modelo de Raoult. E da mesma forma, acima da temperatura de saturação, também, né, não vai se aplicar, ok? Por quê? Porque, de fato, quando nós estivermos nessa região, nós vamos estar com a nossa composição plenamente líquida, e quando estivermos nessa composição, vamos estar com a nossa mistura plenamente gasosa, né? Mas, lembro de novo, qual é o nosso objetivo? Para que a gente tenha mudança de estado, a gente precisa promover o quê? O desequilíbrio dessas fases. Porque quando a gente tem o desequilíbrio, a gente começa a empurrar um componente para um lado e outro componente para o outro. Que esse é o nosso objetivo. Então, o que foi feito aqui? Da mesma forma, tá? A gente definiu, então, as pressões, ok? P1, P2, e obtivemos a composição de X1 e de Y1, ok? Bom, o nosso objetivo, então, era, a partir disso, trabalhar com diferentes temperaturas, né? Que daí isso aqui a gente define, estima valores entre os limites de saturação, tendo a saturação em ambos os lados, né, com a maior e a menor pressão, e daí a gente vai obtendo os valores. Obviamente, com essa pressão, com essa temperatura, vai oscilando, então, essas pressões aqui, né? E por que nós precisamos disso? Porque para nós aplicarmos a equação de Raoult, nós precisamos, então, dessa informação. Nós precisamos dessa correlação das pressões. Então, por isso que a gente teve que calcular o valor que estaria da pressão do componente 2 e o valor da pressão do componente 1, certo? Então, por isso, por quê? Para nós aplicarmos essa variante, né, também da equação do modelo de Raoult. Então, isso vocês têm que captarem, pessoal, porque quando a gente for trabalhar com exercícios ou quando a gente for trabalhar com questões, vocês têm que atentar. Então, o modelo para obtenção desse tipo de curva, temperatura, composição de um dos componentes, nós partimos, então, das temperaturas, obtivemos, através da equação de Antonini, né? Aqui eu botei pressão de saturação, por quê? Porque à medida que muda, obviamente, essas temperaturas, essa pressão, pressão ela oscila também, né? Então, por isso que a gente tem que fazer a colocação aqui. E aqui a pressão, né, de origem. Então, tá ali as aplicações, né, onde vocês tinham manter constante a pressão de origem, que é onde nós temos as saturações, e, obviamente, a gente vai obtendo os valores de X1 e de X2. Bom, se alguém tiver com mais alguma dúvida, a gente pode, quando passar para a segunda fase da nossa aula, do TDE, a gente pode abrir uma sala em particular, lá eu posso conversar para tirar dúvidas específicas de A ou B, ok? Mas o professor, mais uma vez, insiste que eu disponibilizei, então, exatamente essa mesma tabela aqui, tá, no feedback material 4, disponível na aula 3. Ok, pessoal? Bom, ok. Então, bom, segundo feedback, com relação às atividades da aula 2 e da aula 4, que foram duas aulas semipresenciais, onde o objetivo era, então, fazer a leitura, né, desse paper, e esse paper, então, ele traz dois modelos, um que a gente já conhece e o outro, né, que a gente introduziu ele novamente,
que é o NRTL. Eu gostei muito desse artigo, porque ele está numa linguagem bem acessível, tá muito bom para a gente poder, né, estar ensinando e principalmente praticando, né, um modelo diferente do Raul, né, que é um modelo mais preciso, onde a gente aplica os conceitos de gama, que depois vocês vão ver que o gama nada mais é do que o coeficiente de atividade, tá? Muito utilizado para quê? Para simplificar e principalmente para quê? Para nós podermos ter uma maior aproximação da realidade, né? Assim como a gente já viu, o Raul, ele é muito, digamos, ele tem uma boa aceitação, porém, à medida que nós temos pressões mais elevadas, a gente aumenta o erro. Tem um probleminha de dados aqui no paper, tá, com relação à temperatura de 40 graus, e nós já vamos ver. Bom, o professor disponibilizou para vocês o material 5. Da mesma forma, eu vi lá, o pessoal frequentou, da primeira vez eu tinha disponibilizado o material, e daí eu agradeço aí, teve alguns alunos, né, que fizeram contato. Professor, eu acho que estava errado a fórmula do gama, né? E realmente, né, o Excel, ele tem disso, né? Às vezes a gente erra uma letrinha ali, e o erro meio que se propaga, né? Então a gente fez as correções adequadas, e eu vi que os alunos também, e isso que eu digo, que é bacana, tu vê que tem gente que está aproveitando. Compensação, os que não estão aproveitando, paciência, né? Mas a gente vê que tem gente que está aproveitando, tanto é que fizeram contar, professor, achei esse erro aí, beleza, ótimo. Sempre, pessoal, professor assim, tá totalmente suscetível a erros, tá? Então, assim, por favor, sempre que vocês detectarem algum problema, né, perceberem alguma inconformidade, por favor, conversem comigo, porque a gente está aí, né, para fazer com que o conhecimento de vocês cresçam e o meu também, né? Então, por favor, estou sempre aí muito aberto. Então, qual era o nosso objetivo? Era chegar nesses gráficos. A grande maioria, né, só se limitou ao primeiro exemplo que eu tinha trabalhado, que era só definir o Y e o P da mistura experimental, dos dados experimentais, e comparar, então, com os dados obtidos de Raul, aplicando as equações de Raul, e aplicando, né, as equações de NRTL. E daí o gráfico ele dava um pouquinho mais simples. Mas hoje nós vamos chegar nesse aqui. Tá? Então, o objetivo era que individualmente vocês se desafiassem e buscassem. A grande maioria conseguiu, parabéns. Tá? E da mesma forma, com 40 graus, também nós vamos chegar nesse. Tá? Bom, para que a gente possa fazer, então, os cálculos do coeficiente de correlação, nós vamos precisar, então, aplicar a correlação de Pearson, ali está coeficiente, mas é correlação. Correlação de Pearson, tá? Corrijam lá no material que o professor disponibilizou. E também o coeficiente de determinação, tá? Então, para isso, vamos checar esse material aí, tá? Bom, o que o professor fez, ó? O professor, então, disponibilizou para vocês, para aqueles que não conseguiram fazer, tá? Infelizmente, a gente tem aquele povinho que não fez. Então, ó, o que o professor disponibilizou aqui, ó? Na aula 4, ó, material 5. Então, por favor, quem não fez,
ou quem fez, por favor, pega esse material 5 aqui, tá? Bom, o que nós iremos fazer, então, na nossa aula de hoje? Tá? Aqui o professor já construiu a curva por completo. Tá? O que eu quero que vocês façam, de fato, é o seguinte, ó, que é a nossa atividade complementar do feedback da última aula. Então, aqui, aula 5, a 4. Aqui. Então, esse material aqui é o material, então, que o professor disponibilizou para vocês, tá? E agora, então, individualmente, cada aluno, tá, na sua casa aí, vai pegar o seu Excel e vai abrir ele. Bom, vamos trabalhar, tá, na temperatura de 80 graus. Depois a gente vê a de 40, mas já aviso que de 40, aqui, ó, só para deixar o registro, de 40 graus, ó, a gente tem dados inconsistentes nessa faixa aqui, ó, experimental, e isso fez com que, por exemplo, a gente teve dados negativos. Então, por isso que as curvas, elas deram parece que deu uma caída aqui, ó, deu um problema nessas curvas aqui. Então, vamos trabalhar com 80, que 80 ficou bem redondinho. Né? Isso, de repente, foi algum problema de digitação. Isso é totalmente possível acontecer, tá? Bom, então, como é que funciona esse trabalho aqui? Tá? Então, 80 graus. Bom, só para a gente reforçar. O que é o X1 e o X2? Lembra? O X1 e o X2 é a fase líquida do componente 1 mais componente 2. Componente 1, então, é o álcool alílico e o componente 2 é acetonitrilo. Então, quando o componente 1 aqui está 0, o componente 2 tem que estar 1. Por quê? Porque X1 mais X2 tem que dar 1, ok? Bom, nós temos aqui a informação de Y1. Qual é o valor de Y2? Bom, é muito simples. E é isso que vocês têm que fazer. Tá? Então, vocês têm que inserir aqui o Y2. Então, como é que se insere o Y2? É igual a esse, desculpa, é igual a 1 menos esse. Então, aqui nós vamos ter toda a informação referente ao Y2. Então, exatamente isso. Agora, nós temos, então, a composição tanto de X1, X2, Y2 e Y1, e tudo isso com relação à pressão. Veja, nós estamos trabalhando com a curva pressão versus composição. Muito bem. A proposta do exercício era estudar modelos e comparar os resultados do modelo com os dados experimentais. Então, nesse momento, um pouquinho. É nesse momento que vocês, então, vão começar a brincadeira. Então, eu vou jogar um pouquinho para o lado essa curva aqui, ok? E vamos, então, começar... Opa, desculpa. Vamos começar aqui o nosso trabalho. Então,
nós já temos disponível aqui, ó, o Y1. Então, quem é que está faltando aqui? Está faltando o Y2 de Raul. Está faltando o X1 de Raul. E o X2 de Raul. Muito bem. Então, o Raul, a gente adotou a corzinha essa azul aqui. Então, botamos aqui, só para ficar tudo no padrãozinho e ficar tudo bem bonitinho. Ok. Bom, como que nós determinamos o Y2? Pergunta. Como é que a gente determina o Y2? Alguém abre o áudio e fala, por favor. Como que a gente determina o Y2? Vamos lá, pessoal. Alguém, por favor. Alguém está na aula aí? Hã? Tem alguém na aula aí? Pamela, Guilherme, Cássia, Vanessa, Josimar, Gabriel, Juliana, João, Angel. Alguém me diz aí como nós... Então tá, Pamela, abre o áudio aí e responde para mim, por favor. Como é que nós vamos obter o Y2? Eu não tenho Y1? Eu estou só de corpo presente mesmo, professor. Eu estou tentando entender. Somatório tem que fechar 1? Exatamente. Exatamente. Então, ó, x1 mais x2 tem que ser igual a 1. y1 mais y2 tem que ser igual a 1. Então, como é que a gente faz para achar o y2 aqui? É só subtrair do y1, certo? 1 menos. E aqui nós vamos fazer até lá embaixo. Ok? Então, tá. Definimos o valor de y1. Bom, agora, como que nós determinamos o valor de x1 para Raul? Da mesma forma como a gente determina o y1 de Raul. Então, olha aqui, ó, é só nós isolarmos, aqui, ó, certo? Aqui é a equação. Não sei se está pequeno, se vocês estão enxergando. Se vocês não estiverem enxergando, por favor, peçam um apoio, o professor ajuda, tá? Mas, aqui está, né, a aplicação. Então, no caso, eu vou isolar o x aqui. Então, eu vou começar igual. Sempre que a gente trabalha com Excel, a gente coloca o igual. Igual, então, eu vou isolar o x1. Então, quem é que está do outro lado? O y1. Então, igual a y1 vezes... Por que vezes? Porque o P está dividindo, vai passar multiplicando. Qual é esse P aqui? Esse P é a pressão calculada por Raul. Agora, dividido por quem? Pela pressão de saturação do componente 1, porque a gente está falando do X1. Então, dividido pela pressão de saturação do componente 1. Qual é a pressão de saturação do componente 1? Ó, 52. Só que o seguinte, pessoal, quando a gente for trabalhar com o X1 aqui, a pressão de saturação do componente 1 não muda. Então, a gente coloca aqui, ó, um cifrão na frente do F e um cifrão, ou seja, o F é a coluna, e um cifrão na frente da linha. Isso aqui vai fazer o quê? Vai fazer com que não mude, vai ser sempre a pressão, ó, não muda, ó, tá vendo? Ó? Pode ver, ó.
ó, sempre vai permanecer. Então, não oscila a célula. Então, tá. Calculamos o XI para Raul. Ok? Bom, agora, como é? Agora é pergunta. Vamos lá. Qualquer um de vocês podem responder. Como é que nós vamos calcular o X2, pessoal? Daí, povo? Vanessa? Josimar, como é que a gente vai calcular? Isolando ele naquela fórmula ali que tem ali em cima, professor? Grande, Guilherme, isso mesmo. Então, como é que vai ser o X2? X2 vai ser igual a 1 menos X1. Por quê? Porque X1 mais X2 é 1. Então, tá. Agora é só puxar. Ou seja, pessoal, perceberam, então, o modelo de Raul, ó, aqui nós temos os dados experimentais, em rosa. Em azul, nós temos os dados obtidos pelo modelo de Raul. Então, nós vamos ter as pressões experimentais versus as pressões obtidas pelo modelo de Raul. Nós vamos ter nós vamos ter a composição do componente 1 na fase gasosa, obtido pelo modelo de Raul, e aqui nós vamos ter a composição prática. Composição do modelo de Y2, composição prática, e assim sucessivamente. Bom, isso aqui é complementar ao que 100% da turma fez. 100% da turma se limitou ao modelo inicial do material 5. Então, o que o professor está mostrando para vocês agora? Para vocês inserirem colunas, além da Y1. Então, a gente inseriu o Y2, inserimos X1 e X2. Da mesma forma, iremos fazer para NRTL, que é outro modelo. Bom, então, o que nós temos que fazer aqui? Nós temos que prestar a seguinte atenção aqui, ó, pessoal. Da mesma forma que a gente inseriu Y2, X1 e X2, nós também vamos fazer aqui, só que daí vai ser X1 NRTL, desculpa. Isso. Vamos começar para ficar igual, né? Y2 NRTL, X1 NRTL e X2 NRT. Perfeito. Muito bem. Então, aqui a gente vai adotar o verde. Isso vai ficar bom depois, quando a gente for fazer o verdinho aqui, mais fraquinho. Ok, bom. Então, da mesma forma, pessoal, aqui, ó, isso aqui permanece. Permanece. Então, aqui vai ser igual a 1 menos esse aqui. Então, tá. Ok. Bom, agora, como que nós vamos obter o X1? Então, o Y1
a gente obteve por essa equação aqui, ó. Né? Qual é essa equação? É essa que está aqui em cima, marcada para vocês, ó. O professor já tinha disponibilizado. Então, para te determinar o x1, desculpa, o y1, tu vai pegar, então, o valor de x1 experimental, o gama, a pressão de saturação do 1 dividido pela pressão, tu vai achar, então, o Y1. Da mesma forma, tu vai fazer agora aqui. Ok? Então, para te determinar, tu vai fazer, então, igual, vai isolar, vai pegar o Y1, que tu já calculou, vezes, tu precisa, né, para te gerar o modelo, pessoal, não tem como tu partir do nada, né? Então, para te gerar o modelo, no mínimo, tu precisa conhecer uma pressão e uma composição, né? Então, ou conhece a pressão ou conhece a composição. Então, isso é necessário para te iniciar a base de cálculo. Depois, sim, depois tu vais evoluindo, né? Mas, num primeiro momento, tu precisa para te poder chegar a essas determinações. Então, aqui tu vai pegar o Y1, o P está dividindo, vai passar, então, multiplicando. O P de saturação está multiplicando, vai passar dividindo, juntamente com o gama, certo? Então, tu vai pegar o P de saturação 1, esse P de saturação 1, então, ele é constante, então, colocamos aqui o cifrão, multiplicado pelo gama 1, que modifica, né? E daí, agora é só puxar, ó. Bom, agora, para o x2, também daria para calcular da mesma forma, mas vamos se validar dessa simplificação. Então, vai ser 1 menos... Muito bem. Bom, agora que nós, então, concluímos, agora a gente tem condições de obter as curvas. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Ó, o que o exercício lá, ele pede? Então, ele pede, ó. Ele pede, então, para vocês colocar os dados experimentais, desculpa, para vocês colocar os dados experimentais PY, então é pegar os valores de P e os valores de Y. Aqui, tanto faz tu usar o Y1 ou o Y2, tá? Então, a gente está adotando o Y1, tá? Para poder estar chegando ao gráfico igual ao que eles trabalharam aqui, mas ele não especificou, né? Como é que tu pode saber que esse gráfico aqui é utilizando o Y1, tá? E o X1, como é que tu pode saber isso? É só tu olhar pelas pressões de saturação. Se tu olhar aqui, ó, a pressão de saturação do componente 2 está aqui, ó. Então, quando zero do componente 1, eu vou ter a pressão de vapor do componente 2. E quando 100% do componente 1, eu vou ter a pressão de saturação, então, do componente 1. Então, desta forma,
que eu consigo determinar, então os dados que foram utilizados aqui para esse gráfico, de fato foram a pressão versus o X1, ou seja, a composição do 1. Aqui a mesma coisa, composição do 1, só que Y, aqui com o modelo NRTL e aqui com os dados experimentais. Então, tu vai ter que fazer o quê? Tu vai ter que jogar, então, essas informações e obter a curva conforme o professor obteve aqui. Certinho? Então, esse é o desafio de vocês. Então, o que tem que fazer? Ó, se vocês olharem aqui, então nós temos o quadradinho, que vai ser o PY experimental, e o triângulo, o PX experimental. Certo? Então, é muito parecido com o exemplo que a gente trabalhou antes, né? Então, lembrando que nós vamos ter fase líquida, fase vapor, mistura líquido-vapor e fase líquida. Não muda, pessoal. É a mesma interpretação do gráfico anterior que a gente estava trabalhando, né? O gráfico que a gente trabalhou antes não era o modelo de Raul. Então, a diferença é que aqui nós temos dados experimentais. Bom, agora, olhando para o gráfico, as curvas que nós obtivemos por Raul são as azuis. Então, olha aqui, comparando o Y, ó, essa aqui foi a nossa curva via Raul, e aqui é a curva experimental. Então, foi esse desvio que a gente teve aqui, ó, de valores. Agora, comparando os dados para X, então, mesma dinâmica. Aqui está os dados de X, e o triângulo são os nossos dados de X. Bom, agora, pois não. Para plotar o gráfico, tu selecionou qual as colunas mesmo? Desculpa, eu me perdi nessa parte. Tá, vamos lá então. Eu estou com um material aqui. Então, tá. O que acontece aqui, ó? Eu tinha até esse gráfico, tu conseguiu chegar? Sim, até aí sim, aham. Até aqui sim, né? Então, o que tu vai ter que fazer? Vai ter que clicar com o botão direito aqui, né? Selecionar dados. Então, primeira reforma que a gente vai fazer, esses dados experimentais que a gente tinha aqui na forma de triângulo, ó, deixa eu só lembrar uma coisa aqui, só um pouquinho. Então, o triângulo é o X, só que a gente vai ter que mudar para quadrado, porque esses primeiros dados que eu tenho aqui, foi usando o Y, tá? Ah, como é que tu sabe, professor? Vamos ver aqui, ó, editar, ó. Quando eu peço editar, ó, eu peço os dados de X, ó. Então, os dados de X estão me dando aqui, ó, o Y1. Então, eu vou vir aqui, né? Então, eu sei que esse aqui é o valor de Y. E o Y, né? Então, vai ser P, Y1. Esse que é o gráfico que a gente vai obter ali. Então, deixa eu só modificar o de Raul também, que o Raul também vai ser o pressão Y1, só que é de Raul. E o último aqui foi também pressão, só que, e também o Y1, só que pelo modelo NRTL. Então, tá, eu fiz essas correções aqui.
Deixa eu só modificar agora aqui, ó. Clico 2 vezes e ele me abre aqui para eu poder editar, ó. Então, eu vou aqui em opções de legenda, ó, eu quero a série PY experimental. Então, eu clico aqui, ó, e o PY experimental, o PY, tá com marcador quadrado. Então, eu vou só colocar o quadrado aqui, ó. Vou aumentar um pouquinho o tamanho para ficar mais visível. Tá ali já. E o quadradinho é sem linha, tá? Agora, eu vou... O Y, beleza, o Y... Ah, uma coisa, ó. Eles, se tu olhar lá no gráfico do experimento, eles não têm linha, eles não têm quadrado, então vamos tirar. Então, tanto para Raul como NRTL, vamos pegar aqui, ó, Raul, o gráfico aqui, o marcador, eles não tem é com linha sólida, só o marcador que não tem, ó, nenhum marcador. Tirei as bolinhas. Agora, eu vou mudar para o NRTL, mesma coisa, eu vou tirar a bolinha, ó, nenhum marcador. Beleza. Então tá. O que está faltando agora? Eu inserir as outras informações, que eu acho que era isso que a colega estava questionando, certo? Como é que eu vou fazer isso? Então, mesma coisa. Eu clico aqui com o botão direito, ó, seleciono dados, tá? E daí eu vou ter que adicionar. Quem que eu vou adicionar? Eu já inseri toda a série Y1, né? PY1, tanto para experimental, quanto para Raul, quanto para NRTL, que são os dois modelos que a gente introduziu aqui. Então, eu vou fazer o quê? O PX1 experimental. Então, quem é o valor de X? O X, né? Parte de baixo aqui, ó. Então, quem é o X? Bom, o X... Aqui, ó, X1. Quem é o Y? A pressão. Rosinha, né? Ok? Então, ó, inserir. Só que o que aconteceu, ó? Ah, eu errei, eu peguei o X2. Viu? Que daí dá invertido, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Eu botei o X2, ó, é o X1. Ok. Agora sim, ó. Ó, ficou certinho agora. E daí, só para a gente complementar aqui, que o X lá no trabalho, ó, o X, os dados experimentais do X estão na forma de triângulo. Então, vamos colocar o triângulo aqui para ficar bacaninha. O PY experimental, então, marcador, opções de marcador, interno, vamos pegar triângulo. Só que não é amarelo, né, pessoal? Por quê? Porque a gente está usando aquela cor de pele, né? Os velhos que falam cor de pele. Minha esposa esses dias me corrigiu. Ah, condena, né? Mostra a tua idade quando tu diz cor de pele. Tem um outro termo que se usa para essa cor aqui. Acho que é ruge, né? Não sei. Um termo aí. Tudo bem. Voltamos aqui. Então tá, ó. Introduzir o PX1. Ó. Que experimental. Agora, eu vou acrescentar o que mais? Ó, mesma coisa. Selecionar dados.
adicionar, então, eu vou adicionar, então, o P x1 a U. Então, quem é o X, né, que é o valorzinho aqui de baixo, ó. O X vai ser o X1. E quem vai ser o Y? Vai ser a pressão. Então, tá. Ó. Tá aqui, ó. Só que saiu em azul. Aí, o Raul é azul mesmo, só que a gente quer linha, né? Então, deixa eu formatar a legenda. O X. Vamos para a cor. Então, a gente quer uma linha sólida. Vamos colocar um azul escuro. Um azul diferente, né? Esse azul aqui, ó. E vamos tirar o marcador. Sem marcador, nenhum marcador. Tá. Então, tá aqui, ó. Então, o PX de Raul, PY de Raul. Agora, a gente tem o PYNTR, vamos introduzir, então, PY. Se tu olhar, ó, tá vendo o retângulo aqui, ó? O retângulo é desculpa, o retângulo não, o quadrado é o PY. E se tu olhar o verdinho é o PY também, tá bem em cima. Ou seja, está nos indicando de que o NRTL foi muito mais preciso do que o método de Raul, que deu uma pequena diferença, né? Então, vamos inserir o último. Então, mesma coisa, adicionar. Então, esse vai ser o P x1 N RTL. Quem vai ser o X? Mesma dinâmica. O X vai ser esse aqui. O X1. E o Y, o eixo Y vai ser a pressão. Beleza. Agora, tudo ok. Só vamos aqui, então, editar o... Aqui, então, eu quero uma linha sólida. Essa linha, vou botar um verde aqui. E o marcador sem marcador, né? Então tá. Agora sim, ó, a outra coisa, que é perfumaria, mas fica bacana. Ó, não tem como passar de 1 a composição, né? Então aqui, só para lembrar, isso aqui é tanto para X1 quanto para Y1, lembrando, né? Do lado de cima, a fase que estiver, do lado de baixo, a fase que estiver. Aí tu vai relacionar com o líquido e gás. Isso aí tem que decorar, tá, pessoal? Pressão com relação às fases, tem que decorar. Então, aqui, 100%, tem que fechar aqui, ó. Então, é 0. Ficou redondo, ó. Então, só aumentar um pouquinho mais, para ficar mais bonitinho, ó. Fechou, ó. Ou seja, isso aqui, vamos comparar com, ó, esse aqui, então, era o gráfico do paper, e esse foi o que a gente obteve. Então, aqui, as informações do dado experimental de X, as informações do dado experimental de X, as informações do dado experimental de Y, as informações do dado experimental de Y, né? As informações de NRTL para P,
INRTL para, em azul, para Y. E aqui a gente, a mesma coisa, ó, para X e para Y. E aqui as curvinhas amarelo e vermelho aqui, ó, para Raul, e aqui as duas azuis para Raul. Te digo que o nosso gráfico ficou mais bonito, ficou mais coerente, ou seja, cor de pele, ruge ali, tá? É ruge que se diz, né, pessoal? Cor de pele, é isso? Me corrijam as meninas aí que conhecem. Cor, é isso? Ou vocês são velhos que nem eu, que dizem que é cor de pele? Ninguém fala nada. Tem alguém na aula aí ou não? Criaturas! Falem! Mas eu não conheço cor. Não sei o nome. Tá bom, obrigado. Mas que bom que você está na aula. Pensei que não tivesse ninguém, Angel. Muito obrigado. Que a Vanessa escreveu sim? Não tem áudio, Vanessa? A Deise também escreveu sim. Menina, você tem que falar. Não, eu escrevi sim quando tu perguntou se tinha alguém na aula. Mas tu também não conhece cor, é isso? Tá bom. Então, a mesma coisa vocês terão que reproduzir para o 40, tá? A mesma dinâmica. Acrescentar as colunas, fazer... Pessoal, aconselho vocês fazerem. O professor vai postar o gabarito para vocês, tá? Mas é fundamental que vocês façam esse exercício, porque é dessa forma que vocês vão aprender, é dessa forma que tu vai entender. Então, a base toda ela é: nós determinamos a composição de uma mistura com base na sua pressão de vapor, sua pressão de saturação, ou por meio da sua temperatura de saturação. Com essas duas informações, e obviamente startando de uma condição inicial, nós conseguimos então evoluir e entender como que vai ser a nossa curva de equilíbrio líquido-vapor, conhecido como ELV, ok? Muito bem. Então, tranquilo isso? Ok, não terminou ainda, tá? Então, aqui está a nossa curva. Perfeito, ótimo, ótimo, ótimo. Agora, lá no paper, e daí, eu não sei se vocês chegaram a evoluir nesse sentido, eu vi que o João comentou alguma coisa, mas acabou não reproduzindo o cálculo, pelo menos eu não achei no material dele, até porque eu tive dificuldade ali, depois eu mandei até uma mensagem para ti lá, procurar sempre compilar tudo num documento só, nem que dê 10 páginas, mas fica melhor, porque senão fica um monte de arquivo na forma de link, tem que baixar tudo, dá muito trabalho. Imagina se todos os alunos forem fazer assim, eu vou perder muito tempo, né? E não é esse o objetivo é que a gente consiga ver o que vocês estão fazendo e consiga contribuir para que vocês cresçam, né? Para vocês cresçam. Né? Então, sempre que vocês me mandarem, manda tudo num arquivo. Que nem quando eu pedi para postar foto, o pessoal postava foto ali no Excel, show de bola, isso aí, barbada. Copiar, colar, pessoal. Olha, isso aqui, pessoal, que vocês estão enxergando aqui, esse computador, isso dá para te fazer muita coisa bacana, muita coisa bacana. Então, voltando novamente na continuidade. Então, lá no paper, se chegou a correlação de Pearson e ao coeficiente de determinação. Então, o que é a correlação de Pearson? Tá? Então, a correlação de Pearson, aqui eu vou retomar a nossa apresentação, nada mais é do que
a relação entre a relação e a variabilidade que dá do valor modelado versus o valor experimental. Então, tu vai sempre comparar o dado com a média modelada. O dado com a média modelada. Desculpa. O dado modelado com a média experimental. O dado modelado com a média experimental. E isso, né, na parte de cima, e na parte de baixo nós vamos ter, então, a raiz da mesma dinâmica, porém elevando ao quadrado. Né? Então, nós vamos ter, em resumo, né, a variação e a covariância entre x e y e entre x isolado e a variação de x e y, tá? E o que é o coeficiente de determinação? Então, é a elevação ao quadrado do resultado da correlação de Pearson, tá? Onde o coeficiente de determinação nos diz percentualmente o quão perto, claro, ele não dá, o dado vai numa escala de 0 a 1, mas o 1 indica, se tu multiplicar por 100, indica 100%. Então, ele nos diz o quão próximo o nosso dado experimental está, ou desculpa, o quão próximo o nosso dado modelado está do experimental, tá? Então, é isso que a gente vai reproduzir aqui, tá? Que é o que eu fiz aqui. Então, primeiro eu fiz a aplicação da equação, tá? Dá uma trabalheira, e por questão de aproximações, o valor ficou um pouquinho diferente do valor obtido, né, lá no paper, certo? Com um pouquinho diferente do paper. Mas aí o que o professor fez? Eu usei, então, a ferramenta pronta do Excel. Então, como que nós obtivemos, tá, a correlação de Pearson no Excel? É só nós escrever correl e, entre parênteses, inserir as informações do X experimental versus o X que tu quer determinar, ok? Então, obviamente, né, se tu está usando o experimental 1, X1, tu vai comparar com o X1 do modelo. Se tu usar o Y1 experimental, tu vai comparar com o Y1 do modelo. Não pode fazer um usando o X1 e o outro usando o X8, daí não dá. Então, tu simplesmente faz isso aqui. Ó, o que nós fizemos aqui? Vou diminuir para que vocês enxerguem. Então, quando a gente usa essa correlação direta aqui do Excel, ó, tu não precisa fazer toda essa trabalheira de cálculo. Se vocês verem aqui, deu uma trabalheira terrível. Então, tu só vai fazer correl, tu vai selecionar, então, o X1 e tu vai selecionar o que tu quer correlacionar, ou seja, tu quer correlacionar com o X1 do modelo de Raul. E deu o valor. Ok? A mesma coisa tu vai fazer, porque tu tem que correlacionar também o Y1 com o Y1 do modelo. Então, o que acontece? Pela equação, a gente chega no dado final. Então, aqui eu tive que fazer a média dos valores, né? Por quê? Porque um que está comparando o dado de X1 com X1 e o outro Y1 com Y1. Então, o resultado que ele te apresentou no paper é a média.
Então, aqui, ó, 80 graus, que é onde a gente está trabalhando. A correlação de Pearson para Raul deu 0,9966. E aqui, ó, nós achamos 0,99628. Tem os arredondamentos. E o coeficiente, então, de determinação, elevamos ao quadrado. E aqui deu 0,9925. E aqui deu 0,9932. Então, muito próximo, né? Bom, então, esse foi os dados aplicando o modelo de Raul. Então, a mesma coisa a gente faz aplicando o modelo de NRTL aqui, ó. E nós encontramos aqui a média do NRTL para a correlação de Pearson, 0,9999, ou seja, 0,99 aqui, ó, 0,9999, tá? E elevando isso ao quadrado, então, 0,9932, 0,992, desculpa aqui, ó, 0,9997. Mesma dinâmica aqui. Bom. Sor, Pois não. eu me perdi agora no final ali. Essa é a fórmula que está na apresentação da aula 5? Desculpa? É a que está na apresentação da aula 5? Aquela fórmula coeficiente de Pearson, isso? Isso, aplicando a fórmula que está lá, tu vai chegar nesses valores para Raul, tá? Daí o que eu disse? Que simplificando nós podemos utilizar a fórmula já pronta do Excel. Tá? Que daí nós chegamos aos valores aqui, determinamos uma média, elevamos isso ao quadrado e obtivemos, então, o coeficiente de determinação. Ok? E simplificando. Mas o que é isso? O que é o R ao quadrado? Né? E o que é o coeficiente de a correlação de Pearson? São cálculos estatísticos utilizados para dizer o quão próximo o teu modelo é da situação real. Isso a gente utiliza muito lá em modelagem. Quem fez modelagem já trabalhou um pouco com isso. Quando a gente fez lá a parte experimental, onde a gente determina o escoamento de um tanque, por exemplo, e compara dados reais versus dados modelados. Então, é isso que a gente está enxergando aqui, né? O rosa nos mostra os dados reais. E o azul é o modelo que Raul apresentou. E o verde é o modelo que NRTL apresentou. E agora eu quero saber qual dos dois modelos me dá a maior precisão, ou seja, mais próximo está do dado experimental. Então, é isso que eu estou mostrando aqui, ó, que se a gente vai para o Raul, a gente tem ali 99,3. Por quê? Porque isso aqui está numa escala de 0 a 1. Mas isso aqui, se eu multiplicar isso aqui por... transformar isso aqui em percentual, ó, se eu pegar e transformar isso aqui em percentual, ó, tá vendo? Ó, eu tenho 99%. Vou botar vírgula, ó. Eu tenho 99,26% de aproximação do dado experimental utilizando o modelo de Raul. Agora, quando eu utilizo o modelo NRTL, eu vou ter 99,99% de aproximação do modelo da situação real. Ficou claro isso para vocês? Então, isso aqui é aplicando a fórmula pronta do Excel. Outra maneira de se ver isso é comparando, né, com a linearização da curva, ou seja, é quando eu pego dados
X1 perdão. É quando eu pego dados X1 experimental versus X1 obtido por Raul. Ou quando eu pego dados Y1 experimental e comparo com Y1 obtido por Raul. Certo? Então, quando eu faço a conexão entre esses pontos, né, e comparo isso com a linearidade de uma curva, ou seja, vejo o quão linear é esse resultado, eu também obtenho direto o R quadrado, ó, tá vendo? Ó? Onde, na média, nós vamos ter ali, ó, 0,9967, aqui, ó. Esse aqui, então, é o coeficiente de Pearson, e esse aqui, ó, igual a esse. Vou transformar isso aqui em percentual. Eu tenho aí, ó, no modelo de Raul, uma aproximação de 99,26, que o modelo aqui, ó, que o cara falou, ó, Raul, a 80 graus, deu uma aproximação de 99,32, ó, tá vendo? Ó? A gente achou 99,26, aproximado. E a mesma coisa a gente faz aqui para a NRTL, comparando o dado experimental versus o dado obtido por modelo. Veja, aqui, ó, a linearização dá praticamente 1, ó, tá vendo? Então, meus amigos, isso era o que, digamos assim, o que o professor mostrou para vocês aqui foi o paper que o cara fez. O que o cara fez? O cara pegou um dado experimental, jogou o modelo de Raul, jogou o modelo NRTL e fez um paper. Pronto. Né? E muito bacana, porque vocês aí, de uma forma bem positiva, né? Creio que entenderam, né? E obviamente, o que o professor vai fazer agora? Tá? Eu vou, então, imediatamente disponibilizar para vocês aqui, ó, o feedback do material 5, para que vocês, com calma, você tem que digerir isso, tá, pessoal? Realmente é bastante informação, tá? É uma coisa bem bacana, mas que exige, né, um empenho de vocês aí, para que vocês, obviamente, tenham aí a plena compreensão. Pronto. Mas eu postei no lugar certo. Feedback material 5, 4. Feedback material 5, é isso aí, ó. Na sequência aqui, tá? E o que nós temos mais para hoje, tá? Uma lembrança, tá? Lembrem-se, vocês já se inscreveram, porque na próxima aula nós vamos ter essa palestra, dia 27 de agosto, às 19 horas. Então, a nossa aula vai começar por meio dessa palestra, onde o professor vai dar um TDE valendo como a participação nessa palestra, que é do evento COPEC. Então, quem não fez a sua inscrição, faça, porque se deixar para entrar, nós não vamos estar no Meet às 7 horas, a gente só vai entrar no Meet depois que terminar a palestra. Tá? Depois que terminar essa palestra, nós vamos ingressar no Meet. Então, você tem que fazer a sua inscrição, ok? Bom, agora, o que fica, né? Intervalo, depois do intervalo eu explico, então, o que nós vamos fazer aí no TDE de hoje. Ok, queridos? Então, vou parar de gravar.